Então, gente, boa tarde. Espero que todo mundo tenha tido um bom almoço. Só para lembrar, tem café lá fora, então se vocês quiserem em algum momento pegar, fiquem à vontade. E com isso a gente vai iniciar então as nossas sessões dessa tarde. E eu queria apresentar o professor Bernardo Lemos, que agora é professor na Escola de Saúde Pública da Harvard. Ele possui graduação em Ciências Biológicas e Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele também cursou o mestrado dele em Genética, tendo passado pelo Instituto Nacional do Câncer, e ele fez o doutorado dele em Genômica na Universidade de Harvard. E hoje ele está aqui para falar para a gente um pouco sobre envelhecimento e epigenética. Então, vocês dão uma salva de palmas, por favor. É isso, obrigado. Você me escuta, Gustavo? Sim, escutamos perfeitamente. Tá ótimo. Olha, muito obrigado pela apresentação. Prazer conhecê-lo. Obrigado também a Elizabeth Chen pelo convite falar para vocês hoje. O tópico vai ser Biomarkers of Aging. Peço desculpas pelos slides em inglês. E é a primeira vez que eu vou dar essa palestra em português, então vou falar um pouco devagar. Gustavo, se eu não me engano, eu tenho 30 minutos, não é isso? Até umas 2h05. Tá bom. Eu me mudei. Bom, primeiro eu estou aqui falando para vocês, mas estou representando o pessoal do laboratório, os estudantes, pós-docs, membros do laboratório, né, que passaram por lá por muitos anos. E você vê algumas das imagens deles aí que eles contribuíram para o que eu vou apresentar hoje. Eu me mudei recentemente, saí da Harvard e comecei agora um novo laboratório na Universidade do Arizona. E também a gente está lá começando um centro para estudar longevidade, aging e neurotherapeutics, doenças neurodegenerativas. Então, tem uma ênfase em Alzheimer's, em Parkinson's, ALS, age-related macular degeneration também. Meu laboratório, o interesse do laboratório é Environmental Epigenetics and Aging. E o que é isso? Esse é o estudo do impacto, das consequências, dos mecanismos pelos quais estresses ambientais modificam o genoma e o epigenoma. Então, você vê aqui, eu não sei se vocês veem, não, vocês não veem, não tem um pointer, mas não tem problema. Você vê ali, por exemplo, a poluição do ar, tem trabalhadores no canto esquerdo embaixo que estão expostos a crômio, nesse caso, são pessoas que provavelmente têm crômio, um metal, no sangue 10 vezes mais do que provavelmente a maioria de nós. Você vê também a representação ali de microplastics, que também é um elemento de estudo no laboratório. Você vê no lado esquerdo, em cima, uma criança próxima a uma parede que tá em um problema grave em Massachusetts, que é chumbo nas pinturas. E essa criança provavelmente está sendo exposta. E a pergunta é: há consequências dessa exposição e quais são os mecanismos? A gente, quando faz essas perguntas, em geral, tenta fazer uma abordagem genômica e estudar metilação DNA no genoma inteiro ou mudanças de expressão no genoma inteiro. Mas fazendo isso, em geral, também uma âncora do laboratório nos últimos 15 anos tem sido o estudo do nucleolus. O nucleolo é uma organela que está dentro do núcleo celular. Então, você vê ali no canto direito uma imagem, e essa coisa preta no meio é o nucleolo. E aqui tem a imagem do nucleolo. E o nucleolo tem atributos interessantes, que tem sido realmente, eu diria, o amor do laboratório, certamente o meu amor nos últimos 15 anos. É o centro, é o lugar de origem. Primeiro tem o rDNA, que é o que dá origem ao nucleolus. É um segmento de DNA que está dentro do nucleolus e dá origem a essa organela.
Essa organela é uma organela que produz mais de 70% de todo o RNA da célula. Então, os membros da audiência que já fizeram uma preparação de RNA e fizeram um gel de agarose, vocês provavelmente viram aquelas bandas fortes que são os ribosomal RNAs, e são muito, muito, muito abundantes. O nucleolo também é o sítio onde os ribossomos são construídos. As proteínas ribossomais são transcritas nessa região clara em volta do nucleolo, que é o que a gente chama de eukromatina. Esses RNAs mensageiros vão para o citoplasma, são traduzidos, digamos, o RNA mensageiro de uma ribosomal protein. Também essa ribosomal protein volta para o núcleo, entra no nucleolo, e lá ela se reúne com outras ribosomal proteins e também com os RNAs ribossomais para fazer um nucleolo maduro, eventualmente. A estrutura do nucleolo tem sido estudada durante muitas décadas, inclusive com imagens como essa de microscopia de transmissão, e já se sabe muito sobre pelo menos a gente sabe que essa estrutura é alterada durante o envelhecimento, em neurodegeneration, tem também pontos que se tocam com câncer, com a estrutura do núcleo. Essa organela ela é importante para stress response, para metabolismo, tem realmente muita propriedade que a tornam atrativa, e tem um mecanismo muito claro porque ela é formada e é importante. Então, o que a gente vai fazer hoje é primeiro olhar biomarkers of aging. A gente vai olhar o que eu chamo de broad-based e também mechanistic biomarkers of aging. A gente vai pensar um pouquinho sobre o ribosomal DNA clock. A gente vai pensar um pouco sobre brain aging e Alzheimer's e talvez, se tiver tempo, falar sobre exposições ambientais. Então, primeiro, biomarkers of aging e o ribosomal DNA clock. Por que o estudo do envelhecimento? Porque o envelhecimento é o fator de risco mais importante para prever doença e mortalidade. Se você não sabe nada sobre uma pessoa e quer saber o risco dessa pessoa de desenvolver uma doença, a primeira pergunta é qual a idade dessa pessoa, a idade cronológica. Uma coisa também interessante sobre o envelhecimento é que ele é manifestado em organismos diversos. A gente envelhece, ratos envelhecem, camundongos, a Drosophila, C. elegans, mesmo organismos single cell, de uma célula só, como leveduras, elas também envelhecem. Há maneiras de medir o envelhecimento em leveduras. Uma coisa interessante sobre aging também é que ele não há pelo menos uma intervenção que a gente sabe, ela diminui a taxa de envelhecimento, digamos. E essa é a restrição calórica, que eu acho que, inclusive, Gustavo estava num laboratório anteriormente que estudava isso. Você restringe a quantidade de calorias que um rato ou um camundongo ingere, e esse camundongo, em geral, vive mais. Em Drosophila, por exemplo, os experimentos, você diminui a caloria em 15%, em 20%, o organismo vive, às vezes, 30% mais de longevidade. Isso também é verdade para C. elegans, é verdade, inclusive, para leveduras de single cell. Ou seja, tem um aspecto importante do envelhecimento que ele é modificável. Não tem uma maneira de envelhecimento que não é só uma coisa fixa. E tem esse conceito, então, da idade biológica. E um aspecto importante desse conceito é desacoplar a idade biológica da idade cronológica. Então, você vê na imagem uma pessoa em cima, a linha vermelha seria a idade cronológica dessa pessoa, a pessoa de cima tem uma taxa de envelhecimento mais alta, e ela vai apresentar, então, com age-related comorbidities em maior número e mais cedo na vida dela. A pessoa de baixo, por razões que são de interesse, né, em se estudar, ela tem uma taxa de envelhecimento mais devagar, ao invés da outra, que é mais rápida. E, portanto, vai apresentar com age-related comorbidities mais velha e talvez em menor número. Eventualmente, entretanto, eu imagino que o que essa pessoa de baixo vai apresentar também é uma longevidade maior, mas isso a gente não tem completa certeza ainda.
E para desacoplar a idade biológica e a idade cronológica, um aspecto importante é o desenvolvimento de biomarcadores. O biomarcador mais clássico, digamos, para se estudar aging é o telomere length, tamanho do telômero, né? E, bom, não precisa apresentar o telômero para essa audiência, o telômero é incrivelmente importante, são aqueles caps no final dos cromossomos. Se você tem um cromossomo linear, você precisa ter um telômero. Telômero também é extremamente conservado, mesmo fruit fly, Drosophila, por exemplo, ela não tem telomerase, mas inventou uma maneira nova de fazer o telômero, porque você não pode ter um cromossomo linear sem ter um telômero, não dá certo. A única maneira de não ter telômero é ter um cromossomo circular, por exemplo, numa mitocôndria. É extremamente importante, tem um mecanismo muito claro sobre a relevância do telômero, e ele também já tem bastante estudos que ele realmente diminui com o envelhecimento. O problema da medida do telomere length é que é extremamente variável na população. Então, quando você, em geral, estuda populações humanas ou mesmo de camundongos, o gráfico clássico é esse tipo de gráfico, uma variação imensa. Certamente tem uma diminuição do telômero com o envelhecimento, mas tem uma variabilidade muito, muito grande. A gente provavelmente mediu o telômero na nossa audiência hoje, medir hoje o telômero de todo mundo e medir daqui a 20 anos, eu te garanto, muitas pessoas aqui vão ter telômeros maiores, pelo menos como em geral é medido, inclusive porque tem um erro grande, muitas vão ter telômeros maiores do que tem hoje. Na média, provavelmente, vai ter uma diminuição, mas de novo, tem uma variabilidade enorme. Nesse contexto, foram desenvolvidos, então, o que eu chamo de Broad-Based Epigenetic Clocks. São, por volta de 2013, dois grupos desenvolveram dois relógios para medir envelhecimento em humanos. Eles publicaram mais ou menos ao mesmo tempo e essa é a imagem clássica desse tipo de estudo. E o que eu acho importante salientar aqui é a correlação extremamente alta. Você vê na x-axis o chronological age, você vê no y-axis a idade biológica como é medida por esses relógios epigenéticos. E a correlação é incrivelmente alta. E, claro, todos aqui a gente está fazendo biologia há muito tempo. Não é comum ver uma correlação tão boa. E nesse aspecto, esses relógios são extremamente interessantes. Realmente, não é, ao contrário do telomere length, eles claramente mudam e permitem a estimativa de uma idade biológica que passa com o tempo. Ou seja, uma pessoa de 20 anos é realmente diferente de uma pessoa de 40, 60 ou 80. Então, quando a gente pensa sobre esses biomarcadores, a gente pensa em quatro atributos importantes. Um é o fato de ser mecanístico. Telomere length é extremamente mecanístico. A gente sabe muito bem o que faz, a gente sabe por que ele é importante. Tem um Nobel Prize que já foi recebido pela descoberta da telomerase, ou seja, é muito, muito importante. Eles também são muito conservados. Não é muito claro se o telomere length responde ao ambiente ou a calorie restriction, mas o problema fundamental do telomere length é que não é preditivo. É extremamente variável. Pelo contrário, quando você pensa no Broad-Based Epigenetic Clocks, você tem um relógio que ele é extremamente preditivo. Você viu aquela correlação forte entre a idade cronológica e a idade biológica, mas eles não são conservados e não são mecanísticos. Não é muito claro o que está acontecendo do ponto de vista da mecânica do relógio. E não é muito claro como é que eles são responsive. São, de certa forma, mas não é claro se são responsive em humans. Tem problema de conservação entre mouse e human, que esses relógios também manifestam. Aqui um pouco da história desses broad-based clocks. Um foi inventado em 2002, foram inventados em 2013 por dois grupos distintos, que é chamado hoje de Random Clock e Harvard Clock. Um relógio tinha 353 CPGs e que foram suficientes para prever a idade cronológica. O problema começou que tinha um outro relógio publicado na mesma, muito, muito próximo, poucos meses de diferença, que identificou um outro grupo de 71 sítios que também previam chronological age. Mas esse grupo de sítios, de CPG, eram diferentes eles não tinham similaridade entre eles.
Outra coisa que aconteceu também é que esses CPGs estavam vindo de todas as regiões do genoma, não tinha nenhuma razão aparente por que essas CPGs estavam fazendo o que elas estavam fazendo, que é prever a idade cronológica. Não tinha nenhuma razão óbvia por que essas CPGs estão fazendo isso. Tem CPGs que são próximos a genes, mas também tem CPGs entre esses 353, por exemplo, tem CPGs que estão no meio de um deserto, digamos, não tem nem gene perto, é difícil entender a função daquela CPG. Por essa razão e outras, foi inventado por volta de 2017, 2018, esses clocks em ratos. A razão era tentar fazer um relógio em um rato e talvez entender o que está acontecendo melhor num organismo que a gente pode manipular. Esses estudos, os estudos iniciais, levaram a esse relógio inicial, que tinha 99 CPGs, e elas eram suficientes para prever a idade cronológica também, como foi feito nos humanos. O problema, de novo, é que essas CPGs não tinham uma razão óbvia de serem o que são. Haviam CPGs em todos os cromossomos, CPGs próximas a genes, CPGs entre genes sem nenhuma função óbvia. Outra coisa também é que essas CPGs, a maioria não eram nem sequer conservadas com os humanos, eram específicas do camundongo. O que fazia o clock, assim, a existência do relógio era conservada, mas a base dele não era. Desde então, houve uma explosão, isso foi 2013, desde então houve uma explosão de relógios. Temos agora o relógio, o Horvath, que eram os iniciais, tem o relógio do rato, e tem outros relógios também desenvolvidos em 2018, 2019, 2020, 2021, que não estão nesses slides, que são, eu diria, são aspectos do mesmo relógio fundamental, que é o que eu chamo desses broad-based clocks, que é difícil entender realmente a base mecanística e não tem uma estrutura funcional. Nesse contexto, a gente começou a tentar desenvolver um relógio que fosse centrado no RNA, no nucleolus. E aqui o que a gente vai fazer é acessar a metilação do RNA numa coorte de camundongos. A gente vai medir a metilação do RNA em 255 camundongos, de 16 age groups, medindo 15 animais para cada idade, e os animais mais velhos têm 36 meses de idade. E todos os animais nessa coorte, que é uma coorte de controle, são mantidos numa situação normal do biotério, em que eles comem a quantidade de comida que eles desejarem. E a gente vai separar os animais, depois de medir a metilação do RNA, em um grupo para treinar o relógio e outro grupo para testar o relógio. A gente não sabia, na época, se seria possível construir um relógio focado somente no RNA. E lembra que os relógios iniciais estavam usando, no caso dos humanos, 500 mil CPGs em um caso. No caso do rato, nos relógios iniciais, estavam medindo 2 milhões de CPGs por aí. E dessas 2 milhões, identificando um grupo pequeno, por volta de 100, que fosse suficiente para medir a idade cronológica. Agora, quando a gente está medindo no RNA, a gente está medindo um número muito menor de CPGs. E não é óbvio que elas seriam suficientes para fazer um relógio razoavelmente acurado. E aqui, a acurácia é medida se o relógio consegue aproximar a idade cronológica. E o que você vê nesse slide, então, são dois grupos, um é azul e o outro é salmão, digamos. O grupo azul é um grupo de ratos que a gente usou para treinar o relógio, e o grupo salmão é um grupo de ratos em que a gente está medindo o relógio, mas que nunca sequer viram o relógio. Então, um grupo realmente, digamos, que não foi um grupo de animais onde o relógio foi medido inicialmente. E o que você vê é que é uma correlação muito grande entre a idade cronológica no eixo X e a idade, o rDNA age, que a gente chama no eixo Y. A correlação, no caso do grupo onde o relógio não foi testado, o grupo salmão, uma correlação de 0,92, e o MI é a idade média, ou o erro médio absoluto, que é a diferença entre a idade cronológica e a idade rDNA age.
E novamente, esses camundongos variavam entre muito jovens, até 36 meses de idade, e o erro da medida da idade cronológica era de 2,62 meses. Ok, o que a gente vai fazer agora é pegar esses animais e aqui eu fiz a gente separou em bins para cada idade, mas aqui você vê, bom, antes disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai medir esse relógio também num grupo de animais que foram calorie restricted, que tiveram menos calorias do que o grupo controle. Por que isso? Porque o grupo de animais calorie restricted, com restrição calórica, a gente sabe ou supõe, espera que eles envelheçam mais devagar. Tem uma literatura imensa que já demonstra que menos caloria causa maior longevidade, como a gente discutiu numa diversidade grande de organismos, incluindo os camundongos. Então, nesse caso, são 16 animais em 4 grupos, 4 animais para cada idade, e eles, de novo, comendo com uma restrição calórica, aproximadamente 15 a 20% menos calorias. E a pergunta vai ser, nesse caso, os animais que a gente sabe que vão viver mais, na média, eles vão mostrar uma diminuição do RDNA age. E o que a gente vê em azul é, sim, que esses animais eles estão envelhecendo um pouquinho mais devagar do que ou bastante mais devagar, né? Quando a idade vai ficando maior, do que o grupo controle. O que você vê em preto também é o grupo controle, que a gente viu no slide anterior, mas agora cada ponto é um camundongo. E aí você vê novamente uma correlação grande entre a idade cronológica e a idade RDNA age, e essa habilidade de medir o RDNA age, enfim, o mesmo atributo que os relógios epigenéticos originais tinham, que é o atributo que a idade cronológica ser bastante correlacionada com a idade biológica, como é esperado, que, de novo, é um problema grande de telômero, porque realmente a gente sabe que o tempo está passando, tem que fazer uma diferença entre ser 20, 40, 60, 80. Não dá para ser muito diferente disso, mesmo que a gente faça tudo para diminuir a idade biológica, tem um limite. Intuitivamente a gente sabe que isso deveria ser assim. Aqui, novamente, o que a gente vai fazer agora é mostrar, esse foi um outro aspecto do relógio também, que para mim era importante, e para os nossos colaboradores também, para fazer um relógio que fosse conservado. Então, agora a gente vai perguntar, esse relógio construído em camundongos funciona também em outros animais? E aqui é em ratos. O experimento é similar ao anterior, a gente vai medir o relógio em 3 grupos, um comendo uma dieta controle e 2 intervenções dietary interventions A e B, e medir a idade quando os animais eles vão ficar nessa restrição, nesse regime por 6 meses. A gente vai medir a idade biológica quando eles forem 11 anos de idade. E o que a gente observa é que tanto a intervenção A e B diminuíram a idade RDNA age desses animais, desses ratos. E o que para mim foi impressionante perceber também a variabilidade entre os animais. Primeiro, uma coisa importante é que mesmo no controle há variação. Você veja que no gráfico à direita tem o grupo controle com uma idade RDNA age de 11 meses, e alguns animais mostraram tem uma idade estimada menor do que 11, e tem outros que são maiores do que 11. Mas mesmo assim, os que tiveram uma idade menor, o mais baixo foi 7 meses, 7,7 meses. Agora, na restrição, no regime B, você vê, por exemplo, animais que com idade de 4,2, 4,3, 4,6, uma redução de quase 60% no RDNA age ou no biological age. Ou seja, isso foi para a gente foi importante ver, realmente, novamente, uma restrição calórica ou uma alteração da dieta diminuindo a idade biológica e também funcionando em ratos. Esse relógio também funciona em humanos, esse só o que eu vou falar hoje sobre humanos. A gente está fazendo bastante outros estudos em humanos no momento. Quem tiver interesse, por favor, me manda um e-mail, gostaria de conversar mais sobre isso também.
Outra coisa importante também é que esses relógios funcionam em células. E aqui qual é o experimento? É você pegar uma célula, um fibroblasto dos rins e do pulmão, fazer iPSC e fazer perguntas. Quando você faz um reprogramming, a reprogramação do iPSC, você observa uma diminuição na idade biológica dessas células, como seria, digamos, esperado, né? E o que acontece, sim, o RDNA, realmente você vê nessa imagem, ele diminui bastante quando há a reprogramação da célula. Ok, até agora eu falei um pouco do RDNA Clock, mostrei a conservação, que ele responde a alterações da dieta e também funciona em células. O que eu vou fazer agora é mudar um pouquinho a direção e mostrar pesquisas novas que a gente está fazendo no contexto de Alzheimer's. Aqui, o que a gente vai fazer é medir, no contexto do Alzheimer's, em clocks, em RDNA clocks. Então, você vai ver aqui um estudo de duas coortes longitudinais que começaram em 94 e 97. Tem quase 1.500 participantes. Não há diagnóstico de Alzheimer's disease quando eles entram no estudo. Começam a entrar no estudo esses participantes quando são middle age. E já tem mais do que 300 que foram diagnosticados com Alzheimer's disease. Esse é um projeto dos colaboradores nossos que estão em Chicago. E o que essas pessoas concordam em fazer quando elas falecem é doar o cérebro delas para estudo. Esse cérebro, então, é analisado do ponto de vista patológico também. Então, tem um diagnóstico de Alzheimer's clínico, que é feito em vida, e posteriormente, quando as pessoas falecem, um patologista observa o aspecto do cérebro dessas pessoas e mede, determina se essa pessoa tem Alzheimer's ou não. E eu não sabia quando eu comecei essa colaboração, mas realmente não é necessariamente 100% a concordância entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico patológico. Há pessoas que estão... para mim foi fascinante aprender isso. Há pessoas com imensa patologia para Alzheimer's, que uma patologista diria que essa pessoa tem Alzheimer's, mas o clínico jamais diagnosticou com Alzheimer's. E há pessoas também do contrário, que têm o diagnóstico de Alzheimer's, mas pouca patologia. Muitas dessas pessoas vivem acima de 70, 80, em geral, quase todos têm alguma patologia, mas muitas vezes não é suficiente para determinar essa pessoa como uma portadora de Alzheimer's, do ponto de vista patológico, mas do ponto de vista clínico, essa pessoa houve o diagnóstico ainda em vida. Eu estou dizendo isso porque vai ficar claro mais tarde por quê. Então, o que a gente vai fazer com essa população é medir biological age, in this case not RDNA age, we're going to start with broad-based biological aging em 689 cérebros, a região dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC, e a gente vai calcular o biological age de acordo com vários clocks. Bom, a mensagem aqui é que a idade biológica é importante. O que você vê enfim, uma coisa que eu não... Aqui você... desculpa, eu não tenho o pointer, mas aqui você vê uma caixa com vários clocks que a gente mediu, mas um clock também que está ali em azul é importante. É um clock que foi desenvolvido especificamente, um relógio que foi desenvolvido especificamente usando o cérebro. E o que a gente observa é que a medida feita no cérebro, o relógio inicial desenvolvido no cérebro, ele tem você ter aquele relógio acelerado quando medido no cérebro dessas pessoas é relacionado com uma probabilidade 54% maior dessa pessoa ter sido diagnosticada com Alzheimer's disease ainda em vida. Os outros clocks não tiveram significância, mas foi interessante observar que uma aceleração do relógio, a maneira de colocar isso certo é o seguinte: a aceleração do relógio aumenta a probabilidade do indivíduo ser diagnosticado com Alzheimer's disease. É claro, se a pessoa tem 20 ou 80 anos, faz diferença. Então, não é a idade, nesse caso, a análise
ela é ajustada para a idade. Então, uma maneira de você pensar isso, dado uma idade fixa, digamos, entre indivíduos de 80 anos, aqueles que têm o relógio acelerado têm maior probabilidade, 50% maior, de ter a diagnóstico de Alzheimer, comparado com aqueles outros que têm da mesma idade, que tem um relógio desacelerado. Outra coisa interessante é que esse relógio também, a aceleração do relógio, dado uma certa idade, digamos, novamente, é importante isso, porque realmente faz diferença. Tem 20, 30, 40, 50, 80. Mas dado uma certa idade, que já é maior a probabilidade de ter Alzheimer quando você tem 80 anos, mas entre os indivíduos de 80 com um clock acelerado, também tem uma associação entre a aceleração com a patologia. E nesse caso, é o diagnóstico de Alzheimer do ponto de vista do patologista. No caso, por exemplo, do gráfico lá da barra azul, que é o mesmo o relógio inicial que foi desenvolvido no cérebro, ter esse clock acelerado relaciona-se com 90%, uma chance de 90% maior de ter Alzheimer's disease. Esse é o diagnóstico da doença do ponto de vista do patologista, mas o patologista também, essa é a beleza desse grupo que a gente está estudando. Também há diversas outras medidas feitas nesses cérebros e o que a gente observa também é que há uma associação, de novo, entre o relógio estar acelerado e patologias específicas no cérebro desses indivíduos. Bom, eu queria deixar 1 minuto ou 2 para falar sobre exposições ambientais, que também é um elemento de estudo no laboratório. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, então eu vou falar rapidamente sobre um estudo que a gente está fazendo com chumbo, expondo cérebros, organoids, a chumbo, e observando o que acontece. Está no início desse estudo. E uma coisa que a gente observa é que a exposição a chumbo levou a esses cérebros, os organoides, a serem um pouquinho menores, e o resultado é significante. Mas o que eu queria salientar aqui, não posso ficar muito tempo nesse slide, mas o que eu vou salientar é que uma coisa que a gente tentou fazer também é aplicar o relógio durante o desenvolvimento neuronal. Ainda não sei como interpretar, esses dados não estão ainda completamente entendidos, mas o que você vê aqui é a correlação ou não a correlação, mas o chronological time em dias, durante a diferenciação de neurônios, de um neuronal progenitor cell para um neurônio maturo, ou talvez até um neurônio um pouco envelhecido, num petri dish, num brain organoid. Você vê com idade 12, 19, 26, 33, 49, 63 e 77. E o que foi surpreendente para mim é observar que a gente pode usar também os dados que a gente usou anteriormente para medir um envelhecimento no organismo, no sangue, e medir também nessas culturas celulares. Você vê uma correlação entre o tempo cronológico em dias e o tempo previsto também em dias. Colocando isso aí, dividir, enfim, é um assunto para conversa para outra hora também. Mas eu fiquei realmente surpreso que sequer havia esse aumento do tempo com a passagem, realmente. Com a passagem do tempo, havia realmente uma maneira de prever o tempo passando também, do ponto de vista dos dados genéticos e epigenéticos. Outra área de interesse no laboratório, além do chumbo, é crômio. Não vou falar sobre isso hoje, mas outra área que tem sido interessante também é o impacto da exposição a microplastics. A gente fez estudos com ratos e drosófila, e o tema desses estudos, em geral, é que a exposição ao microplastics tem consequência aos organismos, e realmente a consequência que é acentuada quando há uma exposição do microplastics junto com outra coisa, um outro tóxico que outra substância que a gente sabe ou presume ser tóxica. O que você vê, por exemplo, nesse caso, são ratos que foram expostos a microplastics junto com uma substância chamada DEHP, que é um disruptor endócrino, que se encontra, por exemplo, muitas vezes na água, e a exposição do DHP a gente sabia que deveria ter um impacto na regulação gênica. Nesse caso está medindo no gut dos camundongos RNA-seq, mas também medindo o microbiome. E o que a gente vê é que o DHP tem um impacto, mas quando ele mistura, e o microplastics também, mas quando misturam os dois,
você vê um impacto ainda mais forte. Do ponto de vista da drosófila também. Aqui o caso de microplastics, a exposição com, nesse caso, cádmio. Você vê o caso lá, gut damage, a gente está medindo, não posso entrar em detalhes nesse experimento, mas o que a gente está medindo ali, né, é o que você está vendo com esse blue dye, que no caso no controle não há nenhuma coloração. A razão por que não há coloração é porque o blue dye ele tá staining somente quando tem dano no intestino dessas larvas. Quando você coloca na comida dessas larvas microplásticos e cádmio, você vê o dano também. E outra coisa interessante que a gente mediu foi a habilidade dessas moscas tem esse ensaio chamado Climbing Ability. Moscas gostam de subir. Quando elas estão num flasco, dá para você medir a habilidade delas de subirem pela parede de vidro do plástico. E a gente consegue ver que quando tem um controle, elas sobem rapidamente. Mas quando você se essas moscas foram expostas a microplastics e cádmio, microplastics somente tem um impacto, cádmio também, mas quando os dois são juntos, o impacto é ainda maior. É o que você vê naquela imagem. Bom, no interesse do tempo, eu vou pular aqui e vou sumarizar. Hoje a gente conversou sobre biomarkers of aging, pensamos um pouco sobre o ribosomal DNA clock, apresentei uma pesquisa nova na direção da Alzheimer's que está acontecendo agora no laboratório. A gente também tem colaborações em Parkinson's, ALS, age-related macular degeneration. Outra coisa importante no laboratório tem sido, durante já décadas, a exposição ambiental. Com isso, vou agradecer aos colaboradores que colaboraram com a gente durante muitos anos, os membros do laboratório, inclusive a Elizabeth, que já passou por lá. A gente, com essa mudança, novas oportunidades apareceram, novas colaborações. Tem um grupo no nosso centro que a gente está começando, tem um grupo muito forte que estuda ALS, tem um pessoal que está interessado em Parkinson's, tem muita gente interessada em Alzheimer's também, tem muitas colaborações novas, e com isso também a possibilidade de aceitar estudantes e postdocs e research staff. Com isso, obrigado. Muito obrigado, professor. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo no YouTube, que a Luísa queria saber se existe uma possibilidade de conservar ou retardar o mecanismo de envelhecimento do telômero, seja através de terapia gênica ou de alguma forma de manipular marcadores. Sim. Se você a possibilidade, eu acho que é válida. O telômero ele tem uma função muito importante. Se realmente ele está ficando menor e menor com o tempo, não vai ser uma boa coisa. Então, a maneira de intervir seria por terapia genética. Eu não conheço no momento se há uma terapia bem desenvolvida. Talvez tenha abordagens feitas no laboratório em células. Eu não acho que sequer exista abordagens para regenerar o telômero em camundongo sequer. Ou seja, é uma possibilidade, eu gosto da ideia, mas a gente não está lá ainda. E é uma ideia que tem que ser tomada com cuidado também, porque, por exemplo, aumentar o telômero demais pode causar outros problemas. E tem relações, por exemplo, entre tamanho do telômero e câncer. A telomerase, por exemplo, ela está aumentada em câncer, ou seja, essa manipulação não vai ser necessariamente simples se for possível. Possível provavelmente será, mas se for uma célula. Agora, se for possível fazê-la do ponto de vista do organismo, eu não sei. Obrigado. A gente está abrindo aqui para se alguém do auditório quiser fazer uma pergunta.
Oi. Eu não consigo ver vocês, eu acho. Agora eu vejo. Quais são os maiores desafios no estudo desses relógios biológicos? E a partir disso, quais são os horizontes que a biologia pode chegar? Eu adoro essa pergunta também. O horizonte é infinito, sinceramente. Desafios são vários. Um desafio é entender mecanismo. Uma coisa importante da biologia é entender as razões, né, porque as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo. Entender o mecanismo desses relógios tem sido um grande desafio. No caso do telômero, por exemplo, o mecanismo é claro, é simples. A gente entende qual é, a gente entende a função do telômero. Do ponto de vista dos mecanismos desses relógios epigenéticos, não é nem um pouco óbvio. Inclusive porque nem todo mundo tem metilação. Essa é outra nuance também desses relógios. Os relógios são baseados em metilação, mas há organismos que envelhecem e vivem naturalmente sem sequer saber como metilar DNA. Então, é um aspecto desses relógios que é o que realmente está sendo medido, se você está realmente medindo uma coisa fundamental e intrínseca, ou está medindo, digamos, a quantidade de cabelo branco, a quantidade de rugas na pele. Há um mecanismo de fato ali dentro. Nesse aspecto, é por isso também que eu gosto muito do RDNA, foi uma das razões pelas quais a gente começou a desenvolver esse relógio, porque é um relógio que a gente consegue entender realmente o que ele está fazendo. São poucas CPGs, elas têm uma localização específica no genoma. A gente sabe o que acontece com o RDNA quando há envelhecimento, e a gente consegue entender melhor as CPGs. O problema dos relógios originais, do meu ponto de vista, é que, por exemplo, você tem 353 CPGs, mas estão em todos os cromossomos, CPGs que não têm nenhuma relação funcional ou espacial entre elas. Fica muito difícil entender mecanismo. Foi por isso que começaram os estudos com camundongos, mas eles também não se mostraram necessariamente muito, do ponto de vista mecanístico, não foi óbvio. Então esse é um desafio. E para mim, na verdade, o maior desafio no momento. Do ponto de vista da aplicação, eles são bastante straightforward. O outro desafio que está começando a acontecer é que é uma explosão de relógios. E começa a ficar confuso qual a propriedade específica que faz um relógio ser um relógio interessante. Então, se você faz um search, você vai começar a ler que tem relógio A, B, C, D, E, F, G, mas há que proceder com cuidado, porque acaba criando uma confusão de relógios que na verdade todos têm a mesma propriedade, então não faz muita diferença, o que me preocupa um pouco, como você fazer relógios que são sabores do mesmo chocolate, não tem muita graça. Mas no momento está havendo uma explosão de relógios, mas muitas vezes são muito similares, do ponto de vista prático ou mesmo do que eles informam. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que está na hora da gente ir para a próxima palestra, desculpa, para a próxima palestra do professor Carl. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do Dia do DNA aqui da Unifesp. E foi um prazer conhecer você. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elizabeth. Tchau.